Quando eu tô olhando lá as divisões das pastagens, eu tô pensando como que eu vou jogar as peças, que são os lotes, em relação à qualidade dos pastos, como que eu posso mexer pra cá, pra lá, pra ter a melhor performance, tanto da pastagem como dos animais. O produtor não tem nenhum tipo de balanço, é um consultor, é um profissional que me mandou essa pergunta, e ele falou não tem nenhum tipo de balanço aquele produtor, e a dúvida dele era se ele começa a fazendo os controles que são esperados para o ciclo ou busca dados de anos anteriores, de performance de dados retroativos. Lógico que quando eu começo um trabalho numa propriedade, poxa, eu tento, né, primeira coisa, do zero mesmo, que eu faço é desenhar um mapa. Todo mundo me pergunta assim, Marcelo, por que você fica falando tanto de mapa, por que você fica falando não sei o que lá? Eu falo, cara, para tudo. Nosso ponto zero é informação de quantos hectares você tem, qual é o tamanho do seu rebanho, que atividade que você tá. Eu tenho uma ideia geral do que está acontecendo naquele sistema de produção. Mas quando eu efetivamente começo a planejar aquela propriedade, olha, eu tenho que produzir o mapa. E você fala assim, o cara já tem mapa. Eu pego esse mapa e eu faço uma adaptação dele nos programas que eu uso. A gente gera, eu e a minha equipe, a gente gera um mapa novo, porque eu preciso ter 100% de certeza da área de pastagem, de como são as divisões, da onde o gado bebe água. É muito importante a gente fazer esse mapa com grande precisão, porque eu preciso primeiro saber quantos hectares tem, porque o hectare ali para mim é o tamanho do prato. Então a área de pastagem, quanto hectare de pastagem tem, é o tamanho do prato. Então eu sei que de acordo com a gramínea, com a pastagem que ele tem lá, ele vai ter mais ou menos comida, e isso vai refletir na quantidade de animais que ele pode colocar lá dentro. E depois eu falo que eu tenho que saber como são as divisões da fazenda, como que são os pontos de água da fazenda, a situação de cada pasto da fazenda, porque eu preciso entender o jogo, e é um jogo de estratégia, né? E aí você pensa no quê? Quando que tá jogando xadrez, você tá pensando na estratégia de como você vai mover as peças para chegar no seu objetivo. No caso do xadrez é ganhar o jogo. E no caso dessa fazenda que eu tô trabalhando, quando eu tô olhando lá as divisões das pastagens, eu tô pensando como que eu vou jogar as peças, que são os lotes, em relação à qualidade dos pastos, como que eu posso mexer pra cá, pra lá, pra ter a melhor performance, tanto da pastagem como dos animais. E aí, então, eu começo fazendo o mapa, entendendo o jogo. Eu pego o histórico de rebanho, eu pego a distribuição de lotes e beleza, eu começo a entender o jogo. Mas aí eu tava lá falando assim, caramba, vamos tentar ver dados anteriores de performance. Lógico que eu quero buscar isso daí. Se eu conseguir mostrar pro produtor, olha, você tá aqui, olha, nos outros anos você produziu tanto. Porque existe uma média brasileira, existe um que a gente chama de benchmark, que é um comparativo, né? E aí você vai falar assim, Marcelo, mas o que você tá falando? Eu falar assim pra você na real, a taxa de lotação média brasileira, ela varia de 0,6 a 0,9, uma unidade animal. Poxa, isso, e a maioria das pastagens brasileiras, elas são braquiárias. Então eu já tenho uma pré-análise, num comparativo daquela fazenda que eu tô começando a visitar em relação a todas as outras do país. Então eu tô comparando, se o cara chega lá pra mim e fala assim, eu tô com 1,7 de taxa de lotação, eu já vou ficar, mesmo por telefone, eu vou ficar quase louco, eu vou falar, cara, será que tá aguentando? Porque a média das pastagens brasileiras e a tua fazenda pode não ser muito diferente do resto. É 0,7, 0,8, 0,9, você tá falando pra mim que você tá com 1 ponto alguma coisa, eu tô assustado. Ou você tá numa região muito fértil, ou tá com cagada, carga demais de gado. E tá acontecendo justamente isso agora. Eu comecei a atender um grupo novo, né, nas suas fazendas, são mais de uma fazenda pecuária, e a taxa de lotação tá altíssima, e a fazenda tá no chão, e aí eu tô tentando explicar, né, eu tô explicando, falar assim, cara, o que acontece com essa superlotação é que você tá destruindo o seu negócio aos poucos, tá aumentando o teu custo de produção, porque você tem animais para alimentar e você não tem comida suficiente, então você tem que trazer comida de fora, e você, através desse monte de boca louca, querendo procurar comida naquele prato, que é o pasto, elas estão raspando aquele prato, olha que legal pensar assim, e aí o que acontece? Acontece que tá degradando essas plantas, está degradando o solo, e aí você está acabando com a sua fazenda aos poucos. Então eu começo a prestar atenção nessas métricas, a taxa de lotação, a produção de arroba por hectare, um monte de coisa. Se eu consigo pegar dados anteriores para mostrar para o meu cliente a situação que ele estava e comparar isso com o planejamento que eu vou fazer,
realmente é importante. Agora, se não consegue nada, qual é a dica que eu posso dar? Começa do zero, começa agora. E aí sim, você, um bom profissional, pode usar as planilhas de simulação. São planilhas muito poderosas, né? Ou que seja o caderno seu, com a sua caneta, sua calculadora, basta você saber pensar nessas planilhas, mesmo que o cara não tenha nada para trás, eu vou simular, eu vou colocar dados reais, potenciais daquela fazenda, daquela região, daquele sistema de produção pecuário, e vou colocar isso daí e vou gerar uma resposta de expectativa de produtividade. E depois eu vou traçar planos com o cara, que isso daí é o planejamento estratégico, e nós vamos conduzir isso ao longo do ano, ao longo dos anos, e nós vamos então comparar com aquilo que eu projetei com ele, que projeto é uma coisa super importante. Ninguém pode entrar num barco, ninguém pode acreditar numa conversa de um vendedor, de um prestador de serviços, de um consultor, se você não tiver um norte muito bem definido. E eu traço esse norte extremamente bem definido com os meus clientes, e eu falo, cara, e para chegar nesse norte agora é essa estratégia que nós vamos seguir. A gente valida o sistema não só em produtividade, mas em capacidade financeira, porque o que interessa é ganhar dinheiro. Tá? Acabei de conversar com uma cliente minha agora há pouco, ela falou, eu gosto disso, eu gosto daquilo, ela é nova na atividade, é uma fazenda de herança. Eu falei para ela assim, olha, na real você gosta de dinheiro. E ela deu risada e ela falou, é mesmo. Então não tem apego com a raça A, a raça B, o sistema A, o sistema B. Cara, o que você quer é sair bem, o que você quer é ter qualidade de vida, o que você quer é ter tempo, o que você quer é ganhar dinheiro. E se puder fazer isso tudo, lógico, trabalhando na atividade pecuária, que você se identifica mais, melhor, lógico. Mas se não, o que interessa é o foco teu, cara, é garantir a sobrevivência da sua família e garantir a sobrevivência do seu negócio. Então a dica que eu falo é essa: use bem esse tipo de planilha, faça uma boa simulação, converse muito com o seu cliente. Você produtor, cara, também não entra no começo do ano falando assim, eu vou tocar de tal jeito, eu vou fazer agora um açude, uma pileta, uma cerca, se você não sabe o impacto, quanto que isso daí vai gerar de retorno para você. Galera, fica a dica, obrigado pela participação e por todas as perguntas que vocês mandam.